muita confiança nela. Agora, em versículo 6 diz, mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. Quer dizer, o rei do sul vai se aliar com o rei do norte. E a filha do sul casará com o rei do norte. Então, isto está falando sobre Ptolomeu II, Antíoco II. E veja bem que a filha do rei do sul, aqui, o rei do sul vai casar com a filha do rei. Bem, a filha do rei do sul, Berenice, vai casar com o rei do norte, Antíoco II. Sabe o que Antíoco II fez? Ele divorciou Laodice, a sua esposa, e casou com Berenice. Laodice ficou com uma raiva tremenda. Sabe o que ela fez? Ela matou Berenice e matou o filho também, e não deu em nada esta aliança entre o sul e o norte. E veja que a Bíblia já predisse este detalhe. Diz aqui que ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram a seu pai. E seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Então, tudo deu para nada. Então, detalhes assim, até que em casamento, a Bíblia está predizendo o futuro. Então, em versículo 7, mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza. Então, dá aqui mais detalhes. Fala que Seleuco II, então vai vingar-se a morte. O Ptolomeu aqui, terceiro, vai vingar-se da morte de Berenice. Ele vai contra o rei aqui, Seleuco II. Então aqui esta guerra que nós falamos antes, esta guerra aqui, o rei do norte luta contra o rei do sul. E nós temos nestes versículos detalhes históricos aqui sobre toda esta luta, esta briga, esta guerra entre os dois países. Continua até hoje, não é? A Síria, a Judá, o Egito são inimigos até hoje, continuam brigando um com o outro. Mas aqui são detalhes daquela época, sabe? Daquela época. E em versículos 10 a 12, Ptolomeu IV contra Seleuco III Antíoco III, Ptolomeu VI contra Antíoco III. E aqui, quando nós chegamos a esta altura, e nós não podemos estudar todos estes versículos, porque o tempo não dá, infelizmente. Mas vejamos versículos 13 e 14 aqui. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é de anos, virá a pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência de teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. Agora, veja bem aqui o que acontece. Versículo 15. O rei do norte virá, levantará baluartes, tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que pois vier contra ele, para o que bem quiser, ninguém poderá resistir a ele. E agora, versículo 16, estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. O que é esta terra gloriosa? Esta terra gloriosa é precisamente aquilo que acabamos de ver. É Judá. Esta é a terra gloriosa de Daniel, a terra gloriosa dos judeus. Então isto quer dizer, anterior a esta batalha, Judá pertencia ao Egito. Egito controlava este país e protegeu bem o país. Até foi Ptolomeu que traduziu a Bíblia em grego. O Septuaginta, a Bíblia grega, foi escrita, traduzida pelo mandado do rei do sul do Egito durante esta época. Então, quando nós chegamos a esta derrota do rei do Egito pelo rei do norte, da Síria, isto quer dizer que houve uma grande mudança nos relacionamentos com Judá. Porque o que aconteceu
é que o antigo terceiro grande conquistou Judá. E daí, Judá e os judeus, então, começaram a fazer parte do reino da Síria. E o reino da Síria não iriam fazer bem para o povo judaico como o Egito tinha feito para com eles. Haveria uma grande mudança. E de fato aqui em versículo 20 diz, e leiamos aqui o versículo: levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isto sem ira nem batalha. Quer dizer, eles começaram a cobrar grandes impostos do povo, o povo começou a sofrer um pouco. Agora, versículo 21. Quando nós chegamos ao versículo 21, daí nós vamos ver o conflito, um conflito imenso. Então, veja aqui, em versículo 21, nós vamos ver o rei do norte, Antíoco Epifânio. Finalmente chegamos até aquele pequeno chifre de capítulo 8. Lembra-se do pequeno chifre? E a perseguição que ele começou? Então, vamos chegar agora a estudar mais detalhadamente a vida daquele homem mau, perverso. Veja o versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá claramente e tomará o reino com intrigas. Então o que aconteceu? O Antíoco Epifânio, aqui 4, Antíoco Epifânio, ele nem era descendente do rei da Síria. Não pertencia à família, ele era parente, mas não descendente direta, sabe? Mas por intriga ele foi a Roma, fez algumas manobras políticas e acabou capturando o reino da Síria. E assim, com intrigas, ele conseguiu o reino. Em versículo 22, as forças inundantes serão arrasadas diante dele. Serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. O que é este príncipe da aliança? O príncipe da aliança é o sumo sacerdote. E o que aconteceu? Então, Antíoco Epifânio, ele foi e matou o sumo sacerdote aqui e colocou outro homem no seu lugar. Daí ele controlava a adoração do templo de Jerusalém, desta forma. Matou o sumo sacerdote e diz aqui que ele ia fazer isto, ia assim até quebrar o príncipe da aliança. Agora, versículo 23 diz: apesar da aliança com ele, usará de engano. Então o que ele fez? Ele colocou seu próprio homem aqui, fez uma aliança com ele, mas mesmo não guardou a aliança que fez com seu próprio escolhido. E quando a gente lê em 1 Macabeus, tem esta história toda que ele fez. Os detalhes históricos que estamos aqui lendo antes delas acontecerem. Agora, em versículo 25, diz: suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Então, o que acontece? Este luta contra este. Agora, em versículo 28 diz: depois dele conquistar o Egito, versículo 28 diz: então tornará para a sua terra, versículo 28, com grande riqueza, o seu coração será contra a santa aliança, fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então o que ele fez? Quando ele voltou do Egito, ele atacou o templo de Jerusalém. Lembra-se, estudamos já no capítulo 8. Entrou no templo, saqueou o templo. Então, a mesma coisa aqui. A mesmíssima coisa. Mas, mais tarde, 2 anos depois, diz, em versículo 31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. O que ele vai fazer? Ele vai pôr dentro deste templo de Jerusalém um ídolo. Então veja bem aqui uma outra figura que tenho, que mostra exatamente o que ele fez. Ele entrou no templo de Deus, colocou um ídolo de abominação.
Era contra a lei de Deus adorar imagens e fazer a escultura de coisa alguma. Então eles colocaram esta imagem, construíram um altar e até sacrificaram porcos, animais imundos no templo. Uma profanação desgraçada mesmo do templo de Deus.